E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Marcos capítulo 6, versículos 12 e 13. E eu quero estar dando continuidade nessa série de estudos sobre os milagres de Jesus, né, falando sobre cura divina. E quero estar falando sobre esse texto, né, de Marcos capítulo 6, em que os discípulos de Jesus, eles recebem dele uma missão de percorrer o povoado ali, né, vizinho da região de Nazaré, região em que Jesus ele foi criado, né? Ele tem o título, né, de ser Jesus de Nazaré, porque ali ele passou a maior parte da sua vida nessa cidade. Mas algo interessante, né, aconteceu nessa cidade. Jesus, quando ele estava, né, ali na região da Galileia, e ele vai para Nazaré, para sua cidade, né, em que ele foi criado, ele foi procurar uma sinagoga no sábado, né? Sabemos que Jesus era o mestre da lei. E quando ele entrou nessa sinagoga, ali ele começou a ministrar, né, o evangelho que ele recebeu do Pai. E quando ele ministrava, ele falava, né, as verdades do reino dos céus, ali o povo, né, os seus conterrâneos ali, né, eles começaram a ficar admirados, né, com a mensagem, com a pregação de Jesus, com a maneira como ele falava. E o texto diz aqui que eles fizeram 3 perguntas. A primeira pergunta: de onde lhe vêm essas coisas? A segunda pergunta: e que sabedoria é esta que lhe foi dada? E a terceira pergunta que eles fizeram ali naquela sinagoga: e como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Aqui, né, nós podemos ver a admiração, né, dessas pessoas ali, né, que moravam ali, né, naquela cidade de Nazaré, em ver a maneira como Jesus ministrava, né, a palavra, as sagradas escrituras. E uma coisa interessante, irmãos, que eu posso notar aqui, logo assim que eu li esse texto, eu vejo que muitas vezes, né, pessoas convivem conosco, mas elas não acompanham, né, ou não percebem, não veem o nosso crescimento espiritual, ou não reconhecem. E nós vemos aqui que Jesus, né, ele cresceu ali, ele foi um jovem, foi um menininho, né, que estava ali no meio do povo, mas os seus não percebiam quem ele era, não acompanharam o seu desenvolvimento espiritual e o seu chamado também. E eles ficaram tão admirados que eles se sentiram ofendidos, né, por causa da mensagem de Jesus, e se sentiram ofendidos, né, por ele ser um escolhido de Deus, o enviado de Deus, na verdade o Filho de Deus. Então é algo assim tão interessante, né, porque Jesus ele disse assim. Depois eles fizeram, eles fizeram outras perguntas. Não é este o filho de Maria e de José, o carpinteiro? Eles começam até a citar o nome dos seus irmãos. E não estão aqui as suas irmãs? E ficaram escandalizados. Aí Jesus ele diz assim, não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua casa. Jesus estava mostrando aqui, né, que
a mensagem que ele estava ali ministrando não foi recebida no meio da sua parentela. Jesus foi desmerecido, né? Ele não foi reconhecido. E quantas vezes, né, irmãos, nós, né, que nos levantamos para anunciar a palavra de Deus, e muitas vezes dentro da nossa própria casa nós encontramos ali grandes inimigos, né, pessoas que não compreendem o nosso chamado e não aceitam, né, e tenta ficar ali levantando situações às vezes do nosso passado, né, para tentar diminuir, né, a nossa vida, tentar fazer com que venhamos a desistir daquilo que o Senhor tem nos confiado, tem nos dado. E Jesus aqui, ele nos mostra através do seu comportamento, né, através da sua maneira de ser, que ali ele não entrou em questão, sabe, com aquelas pessoas. E o texto diz que ele não pôde fazer muitas coisas ali por causa da incredulidade dos seus, né? O texto diz que ele curou apenas algumas pessoas, mas depois ele foi embora. E depois ele chamou os 12, né? Os 12 viu ali aquela situação que Jesus passou, né? E uma situação talvez de vergonha, que deveria ser ali para ele de vergonha. Jesus, ele chama os seus discípulos e fala com eles, né? Dá uma missão a eles e ensina eles, olha, quando eles forem entrarem numa cidade, dá uma série de recomendações. Fiquem na casa que vocês entrarem, até vocês partirem. E fala, né, mais adiante aqui, quando alguns não vos receberem, nem vos ouvirem, saem dali, sacodem o pó que estiver debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles. Aí o Senhor fala, né, que em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra, aquelas duas cidades, né, que foram destruídas lá nos tempos de Abraão, né? Abraão e Ló, seu sobrinho, do que para aquela cidade, ou seja, haveria ali misericórdia, né? Mais tolerância de Deus no julgamento contra aquele povo de Sodoma e Gomorra do que contra a cidade de Nazaré, e em relação às cidades que rejeitarem a Jesus e os seus enviados. Então, irmãos, Jesus, ele dá essa missão, ele faz uma série de recomendações aos seus discípulos para que eles não ficassem ali entrando em discussões, né? E também não levassem assim, muitas coisas, porque o Senhor iria prover tudo para eles, para que eles não tivessem medo de fazer a obra de Deus. E quando esses discípulos entraram nessas cidades, né, eles foram ali em nome de Jesus, eles ministraram as cidades que receberam Jesus através dos seus discípulos. O texto diz, né, que esses discípulos, eles pregavam exatamente aquilo que Jesus pregava, que era a mensagem do arrependimento, dizendo a eles que o reino de Deus havia chegado até eles. E expulsavam os demônios das pessoas, né? Que as pessoas ali sofriam opressões terríveis. E depois, né, eles ungiam os enfermos com óleo e os curavam. Então nós vemos aqui que uma das manifestações da cura, né, divina, né, por meio dos seus servos, através do óleo da unção, né? O óleo da unção é um elemento, né, que foi estabelecido por Deus lá, né, na época lá do tabernáculo. E o óleo da unção, ele tinha ali as suas utilidades, né? E era para ungir reis e também para ungir também as pessoas que estavam enfermas. Então,
o Senhor, ele deu essa direção aos seus discípulos para que colocasse não só as mãos sobre os enfermos, mas para que utilizasse do óleo da unção e colocasse em cada enfermo. Então, irmãos, o que eu quero dizer através dessa palavra, né, que é algo assim tão direto da parte do Senhor para nós, que existem os critérios de Deus. Nós precisamos, né, quando vamos fazer a obra do Senhor, obedecer às regras que Ele nos dá. Né? E uma dessas regras, né, é o óleo da unção para estar nas mãos. Né? Depois, Paulo, quando ele vai regulamentar ali, né, a doutrina da igreja, ele estabelece ali aos presbíteros, né, para que quando alguém estivesse enfermo, para chamar os presbíteros, para que eles ali pudessem ungir as pessoas, para que elas sejam curadas. Então eu quero, né, que você possa estar meditando nisso, né, e possa estar, né, buscando do Senhor a sabedoria, né, o entendimento, para que não venhamos a errar, né, não venhamos a perder as bênçãos celestiais, porque a ignorância, a falta de conhecimento, ela fecha os céus para nós também. E quando nós recebemos, né, o entendimento do Senhor, nós não somos destruídos. Então, eu deixo com você essa reflexão nesse dia. Amém.